Obediência e fé. Esse é o tema do terceiro episódio da nossa série muito antes do primeiro grau. Você já decidiu ter uma transformação na sua vida e de repente aquilo que não estava assim excelente, mas estava instável, começou a ficar tudo desmoronando, tudo dar errado, e aí você se questionou: será que eu estou seguindo realmente pelo caminho certo? Será que é para fazer isso agora? E parou e desistiu? Saiba que isso é uma resistência que se levanta todas as vezes que decidimos fazer uma transformação em algo que está ali de forma cômoda na nossa vida. No episódio anterior, eu comentei aqui com vocês sobre o encontro que eu tive com Deus. E essas duas palavras, obediência e fé, elas funcionavam ali como tema da minha vida. Para esse momento, eu preciso que você tenha obediência e fé. E era algo que ali eu escrevia para poder lembrar que eu precisava ser obediente e ter fé. E a obediência era algo que eu precisava realmente exercer na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora. Então eu fazia aquilo que eu achava que deveria ser feito, da forma que eu desejava. E a partir de agora eu precisava pedir orientações do que eu precisava fazer e ser obediente àquilo que me era colocado a fazer. Então foi um momento bem desafiador. E eu já tinha passado por desafios, que eu não tive como fugir. Uma delas mesmo foi a questão de ser mãe. Para muitas mulheres, o ser mãe é algo natural, que já vem ali crescendo desde criança. E no meu caso foi um pouco diferente, porque desde muito nova, desde os meus 14 anos, eu já descobri fatores que me impediriam de gerar. Eu já tive ali grandes diagnósticos que me falavam: se um dia você pensar em engravidar, você vai precisar passar por um tratamento. E esse tratamento, ele pode ser ou não bem sucedido. Porque além da questão de gerar, eu ainda tinha fatores que ali teriam que ter um cuidado maior, teria um risco de ter a perda da gestação. Então, além da questão de gerar, eu ainda tinha ali de manter a gestação, que me atrapalhava. E uma das questões de tratamento que eu precisava fazer era o uso contínuo de anticoncepcional. E assim, independente de tudo, eu precisava tomar anticoncepcional. Então, desde os meus 14 anos, eu fazia uso de forma contínua. Teve período que eu tinha que tomar 3 por dia, porque estava num período tão desregulado que eu tinha hemorragias severas, muito fortes. Eu estava passando por anemia profunda. Então, por muitos anos, eu tive que manter não apenas o uso de um, mas tomar vários para poder manter ali de forma estável, até que foi melhorando, foi passando, e aí mantive o uso constante de 1 por dia. Então, além das questões que me impediam de engravidar, eu ainda tinha o uso de anticoncepcional, para poder ali me assegurar de que eu não seria mãe. Então, antes de casar, foi algo que eu coloquei ali com meu esposo: olha, não tenho desejo de me submeter ao tratamento, já aceitei de que eu não vou ser mãe. Você tem o desejo de ser pai, mas ok da gente não fazer isso, não tomarmos essa atitude, vamos nos casar sabendo que não seremos pai. E ele aceitou, isso, e a gente se casou. Viemos comprar um imóvel bem distante de todo mundo da família, então não tínhamos rede de apoio nenhum, porque seríamos eu e ele e eu. E assim, tava tudo ok, a gente morava distante do trabalho, mas tinha as locomoções para ir e vir. Ele na época trabalhava em um local que ele tinha o carro da empresa para ir e voltar, então não tinha nem uso de combustível, me pegava no meio do caminho e tava tudo ok. Até que depois já de 4 anos de casado, teve o Dia das Mães no domingo e logo na segunda eu comecei a passar muito mal. Mas há cerca de uns 2, 3 anos antes, eu tinha tido algo similar. Era um problema de estômago que eu não descobri qual era a causa. Passei aí umas 3 semanas investigando, fazendo uma bateria de exame, fiquei em observação médica, mas não descobri qual era o problema. Mas eu não passei muito mal, vomitava horrores, tanto que eu cheguei nesse período a perder 12 quilos e eu já estava assim numa fase sequinha, eu era uma pessoa magra, então eu fiquei esquelética. Nesse período eu fiquei assim, carne e osso,
ao ponto da calça 34 não me servia, eu ter que comprar roupa infantil. Tive que comprar uma calça tamanho 16 para poder andar, porque o resto caía, passava direto em mim. E aí eu passei, né, esse período, comecei a ganhar peso novamente. E depois disso, novamente, tendo esses enjoos, pensei, tô voltando para aquela mesma situação de investigar o que eu tenho. Fui ao médico, o médico me pediu uma bateria de exame, dentre elas o beta, né, para saber da gravidez. E quando eu olhei aquilo, eu falei, doutor, sem chance. Eu não tenho questão de engravidar, mas eu tô pedindo todos os exames. E ele fez aquele pedido e eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu falei, não, será que a gravidez pode ser uma situação? Mas ao mesmo tempo eu tinha certeza de que não pode ser. Só que eu não conseguia nem aguardar para fazer o exame. Meu esposo foi na farmácia, comprou aqueles testes. Eu fiz um primeiro, que ficou ali, né, com uma risquinha fraca. E aí ele comprou de outra marca, da outra marca já ficou mais definidinho, as duas marcas, mas eu tinha certeza de que o teste estava incorreto, que eu não estaria grávida. Eu estava com algum problema de estômago e iria descobrir o que era. E aí na sexta-feira fui fazer o exame de sangue, tanto que assim, eu já tinha tido isso, nem comentei com ninguém da minha família quanto à suspeita da gravidez. Não só o meu marido e eu sabíamos. Falei com a esposa do meu patrão que trabalhava comigo, né, que olha, fiz um teste de farmácia, deu disso, fiz outro, ficou mais forte, fiz um exame de sangue, mas assim, eu tô sem coragem de abrir esse exame de sangue, porque eu não acredito que eu estou grávida. E aí eu lembro que chegando o horário, né, que eles prometeram antecipar essa parte do exame de sangue, as outras eles iriam mandar depois, mas o beta falaram que não tá disponibilizando às 18 horas. Eu entrei, e eu entrei assim, fiquei em estado de choque olhando pra tela do computador, que eu não acreditava no que eu tava vendo. E aí ela veio e me contou, calma, porque assim, a sensação que eu tinha é que eu era uma adolescente, que eu não sabia quem era o pai, e que eu tinha que assumir minha gravidez. Eu tava incrédula do que eu tava vendo ali, do que tava acontecendo. E contei pro meu esposo, né? Meu esposo ficou ali surpreso, mas um surpreso feliz com a história, com a ideia. Contei pros meus pais, pra minha sogra, assim, sem acreditar no que eu estava vendo, mas eu tinha ali um exame que me comprovava isso. E passei final de semana em estado de choque. Todo mundo assim comemorando. Meus pais super felizes que seriam avós. Eu sou filha única, então a única forma deles serem avós seria através de mim, era o sonho deles. Minha sogra super feliz que seria o primeiro neto, a netinha que estava vindo. E eu, apática. Eu chegava em casa e eu só conseguia pensar até quando eu vou estar grávida, porque não é só o gerar que você tem problema, você tem problema de manter essa criança. Na segunda-feira, minha mãe foi ao médico. Minha mãe tinha realizado alguns exames e descobriu que ela estava com um câncer avançado. Além, né, do câncer na tireoide, ela também tinha outros nódulos ao redor, que provavelmente era também cancerígeno. E foi assim, um verdadeiro abismo que se abriu naquele momento para mim. Porque eu tinha ali uma gestação que na minha cabeça era certa de não vir a existir. E a minha mãe com câncer. E fora o câncer, minha mãe já estava passando por um quadro de depressão. E eu falava assim, vou perder minha mãe. A certeza que eu tinha era que eu ia perder minha mãe. E o desespero era de que eu estava com uma criança que não chegaria ao final da gestação. Então, por que eu estava passando por aquilo? Né? Por que Deus estava me permitindo passar por aquilo? Eu, uma pessoa justa, fiel, que não tinha nenhum pecado abominável, por que eu estava passando por aquela situação? E nesse momento, né, se eu ia para a igreja, eu ia para a igreja para questionar a Deus, falando, por que você está permitindo isso comigo? É porque eu não estou vindo para aqui e não me relaciono com você? Que Deus injusto você é. Né? E eu lembro que se eu já não tinha o desejo de buscar a Deus nesse momento, eu tinha raiva dele, eu tinha raiva de estar passando por aquilo que eu não precisava estar passando. Por que eu estava passando? E a gestação foi evoluindo, cheguei ao 4º mês de gestação, estava no trabalho e tive uma hemorragia muito forte. Naquele momento, a minha preocupação não era em estar perdendo a criança, porque eu tinha certeza de que eu estava perdendo a criança.
A minha preocupação era do procedimento que eu passaria a partir de agora, né? Por eu já ter quase 4 meses, acho que faltavam 2 dias para eu completar, né, os 4 meses, 2, 3 dias, estava assim, na semana de completar. E eu já estava preocupada como que seria. Seria algo mais invasivo? Como que seria o procedimento? E eu era extremamente medrosa, até pela questão que eu contei para vocês de coma. Depois que eu saí, eu passei várias situações de tomar bezetacil. Então, injeção para mim era algo super traumático. Então, eu estava ali já preocupada como que seria o próximo passo dessa gestação. Então, cheguei lá, fiz a ultra, não deu nada e eu fiquei assim, poxa, não aconteceu agora, vai ainda adiar mais isso? Eu lembro que a minha preocupação era de pra que adiar mais isso? Por que de eu estar passando isso? E aí veio a orientação, né, de eu tomar uma medicação, passar aquela semana mais tranquila. Só que a minha rotina era algo que não dava para acompanhar a minha gestação. Eu não podia fazer esforço, eu morava no 5º andar de escada. Eu ia e vinha do trabalho de trem em pé. A minha barriga demorou muito a mostrar barriga de grávida. Eu fui ter barriga de grávida, eu já estava entrando no 7º mês. Então, assim, até então era uma barriga que poderia ser uma barriga de gordura, não era algo definido ali como gravidez. Então eu não tinha, né, não sentava nos lugares, não tinha ali nenhum cuidado, nenhum zelo quanto a isso. A gestação foi evoluindo, cheguei ao 7º mês, eu não tinha ainda praticamente nada da criança, tinha algumas roupinhas que eu havia ganho, e Deus usou assim tremendamente a vida dos meus patrões que me abençoaram, me deram praticamente ali tudo que eu precisava para montar ali o quartinho. Ganhei berço, ganhei banheira, ganhei carrinho, cadeira do carro, guarda-roupa, eles me deram tudo ali para eu montar. Começaram a vir aquelas peras de gestante bebê. Nós fomos comprar um enxoval para montar a mala. Tipo assim, eu fui agora, tô já com 7 meses, ganhei os móveis, vou fazer a minha parte. Comprei, eu montei a mala da maternidade, mas assim, sem esperanças, né? Sem esperanças. E ali a minha mãe buscando tratamento para ela, foi algo que deu força da minha mãe, né? Saber que ela seria avó, buscar o tratamento, se recuperar, sair daquele quadro de depressão e crise do pânico que ela estava vivendo. Na minha cabeça era assim, essa criança agora já era se nascer, ela vai vir para ocupar o lugar da minha mãe. Deus está me mandando uma criança para me tirar a minha mãe e colocar no lugar. Mas eu não quero essa troca. Eu quero viver minha vida, eu estou distante de todo mundo, eu vou ter que largar minha vida profissional, eu vou ter que parar de trabalhar para poder viver, para cuidar de uma criança. E assim, eu tinha extremo pavor de tudo isso que estava acontecendo na minha vida. Veio o dia do parto, e assim, eu já tinha sentido que a médica estava me acelerando para fazer o parto. Ela já tinha falado para mim que eu estava já com 41 semanas quando eu vim acompanhando algo que eu sempre fiz muito controlado, planilha, isso era algo muito fluente na minha vida. Então ela falou, não, você já está com 41 semanas. Eu falei, não, eu estou com 39. E ela, não sei o que. Eu falei, não, eu estou com 39. Então ela viu que eu estava certa das semanas que eu estava, né? E ela querendo me acelerar. Não, vamos marcar logo, porque tem que marcar agora essa semana. Eu falei, não, vamos deixar para outra semana. E aí eu tinha ido na consulta, né, na sexta, e eu já estava sentindo aquela pressão da médica. Eu falei, não, eu vou no domingo, numa emergência lá perto de casa, até para ter um plano, né, assim, saber quem que poderia me atender, se tem lá obstetra emergencial, e tinha. E eu vi a questão realmente de quanto eu estava de dilatação, porque eu falei, eu já quero ver, porque a dilatação quando começa, ela tende a crescer. Eu já estou com 39 semanas, eu quero já me preparar, saber se é essa semana mesmo que a criança vai nascer. E aí eu fui, né, a médica falou, você já está começando a ter dilatação, você já está com 2 de dilatação. Eu falei, eu tenho mais 2 dias para trabalhar. Eu trabalhei até praticamente a Rebeca nascer. Trabalhei até dia 10, a Rebeca nasceu no dia 13. E aí eu fui finalizar todas as minhas partes do meu trabalho. Eu trabalhava numa questão financeira, tinha que prestar conta, fazer pagamentos. Então eu fiz tudo, deixei tudo ali programado, arrumado. Passei, né, para as outras pessoas tudo direitinho. E passou a semana, na sexta eu fui novamente para consulta, que aí já iríamos marcar, caso a Rebeca não nascesse, já iríamos marcar para o parto na próxima semana, segunda ou terça-feira. Quando eu saí de casa, a minha bolsa estourou.
E aí eu cheguei lá, já com a bolsa estourando, só que não foi aquela bolsa rompida. Ela furou e ela foi se esvaziando no meio do caminho. Então eu cheguei lá, já molhada, né, que foi 1 hora de viagem até lá. E aí cheguei na recepção, falei do que tinha acontecido, e a médica simplesmente me deixou lá sentadinha na recepção, aguardando o atendimento. Isso era 8h30 da manhã. Já dando 18 horas, eu já não aguentava mais, já estava sentindo contração, já estava ali toda molhada. E aí eu peguei e fiz meio que uma coisa, não vai me atender, daqui a pouco o rapaz da ultrassom vai embora, se eu precisar fazer alguma coisa. Aí a médica me chamou, falou, mãe, você não tá com nada de dilatação. E aí eu já sabia que era uma mentira, só que nesse momento eu não poderia nem ir para outro lugar, porque eu já estava ali há horas e horas sentada, já estava distante de qualquer outro lugar. Imagina, eu saí e a criança nascer no meio do caminho. E eu acabei ficando lá nessa situação com a médica que mentindo pra mim, né, me induzindo a ir pra uma cesariana. E ela, você ainda quer de fato o normal, tentar o normal mesmo assim? Eu falei, não, eu desejo lá, então eu vou encaminhar pra internação, porque assim, sua bolsa, a senhora relatou que estourou, né, 8h30 da manhã, então a gente já tá aí completando 12 horas de bolsa rompida, e agora a gente precisa, caso não venha a ter dilatação, não venha a ter nada, entrar com uma cesariana. Eu vou fazer todos os procedimentos, vou jantar, uma hora aqui do lado já volto. E esse já volto dela foi às 23 horas. E é que ela voltou já com a equipe dela, com a anestesista, com tudo, já para fazer a minha cesariana. Para casa, subir 5 andares, então ficamos dos meus pais, até tirar os pontos, depois fomos para casa. E foi passando o tempo, a questão já era voltar ou não a trabalhar. Mas assim, eu tinha na minha cabeça de que voltar a trabalhar, né, era o necessário pela questão financeira e pela questão de eu poder ter ali a oportunidade de estar próximo da minha mãe, né, de uma certa forma ter um convívio com ela, porque senão eu não teria convívio com a minha mãe, não poderia estar ali presente, digamos, nos últimos dias dela, porque a certeza que nós tínhamos era essa, que não estava ainda nada garantido, era, pelo menos na minha cabeça, era algo que ainda não estava assim nada garantido, né? Era um tratamento que precisava de um tempo para ter um retorno e tudo mais, estava muito recente, ela tinha acabado de fazer a cirurgia, passado pela sessão de iodoterapia e ainda precisaria fazer um acompanhamento, existiam nódulos ainda que não puderam ser retirados e tudo mais, e aí era essa incerteza que eu tinha. Então naquele momento voltei a trabalhar. E o trabalho era algo muito presente na minha vida. O trabalho era como respirar. Então, para mim, ser mãe era algo que eu tinha que me colocar a fazer. Mas trabalhar nasci para isso, né? Fluía. Não existia língua sem trabalho. Então, voltar a trabalhar era o meu ponto, minha zona de conforto. E fui com aquela meta. Não, quando a Rebeca fizer 2 anos... eu paro de trabalhar. A Rebeca fez 2 anos, eu não parei de trabalhar. Bem, quando a Rebeca fizer 3 anos, eu paro de trabalhar. E aí minha mãe já estava evoluindo, né? Cada vez mais com diagnóstico de curada. E aí foram se passando o tempo até que eu descobri a gestação do Heitor. E aí para mim foi uma facada realmente, porque eu já tinha visto que o engravidar, mesmo que impossível, se tornou possível. Só que aí eu tinha, né, a questão do uso do anticoncepcional com a Rebeca, que falhou. Só que com o Heitor já usei outros métodos para não engravidar. E o Heitor veio mesmo assim. Eu fiquei já condenando a Deus. Cadê o livre-arbítrio? Mas a minha mãe já estava num nível estável, eu já não desejava mais ficar na casa dos meus pais, eu desejava assumir a minha vida, já estava ali me colocando a trabalhar com a papelaria, para poder trabalhar de casa, e aí naquele momento eu me vi grávida, pensando, e agora eu paro de trabalhar com 2 crianças em casa, como que eu vou trabalhar com papelaria? E eu me vi extremamente perdida. E para melhorar, né, a situação, trazer ali a emoção, né? Eu não sei como é a sua vida, mas a minha vida eu falo que parece um filme de ação, porque as coisas são sempre emocionantes, como eu falei, né? A gestação da Rebeca acompanhada da doença da minha mãe. E a gestação do Heitor, eu descobri
a gravidez dele, final de fevereiro, e aí no meado de março a pandemia, o Covid. E aí eu falei, pronto, peguei Covid, grávida, como que vai ser? A gente não tinha relatos de como que era, né, o nascimento de uma criança com a mãe com Covid. Falei, pronto, agora tinha aquela questão próxima que tinha passado de microcefalia. Aí na minha cabeça, pronto, agora eu vou ter uma criança que vai ter alguma deficiência, algum problema. Novamente, voltando tudo aquilo na minha vida, daquela tensão, daquela coisa. E os salários da gente, né, despencaram. Eu ganhava comissão, meu marido ganhava comissão nessa época. E o meu salário, ele tinha um salário fixo mais uma gratificação. E essa gratificação era uma gratificação bem considerada. Essa gratificação foi retirada, eu parei de ganhar comissão. Então, assim, de uma renda de 10 mil por mês, eu e meu marido, a gente passou a viver com R$1.500. E a gente, com uma criança já em casa, sem saber ali o que faria da vida, né? E as contas tudo acumulando, tudo enrolando. E, novamente, cadê Deus? Por que eu estou passando por tudo isso? Passei toda a pandemia grávida, né? Então, trabalhando de casa. Com o nascimento do Heitor, a questão de ficar trabalhando de casa era algo que já ecoava dentro de mim, mas ao mesmo tempo tinha insegurança de fazer isso, né? Tomar essa atitude de parar de trabalhar, até porque a minha renda ajudava muito em casa, né? Ela era responsável por pagar várias contas, então era uma decisão muito forte largar tudo. E aí o que eu decidi fazer? Eu decidi ir, né, para um outro trabalho em que eu iria ganhar menos do que eu estava ganhando, mas para poder ali já ir descendo de nível e criar a coragem de assumir essa posição de parar de trabalhar. Só que trabalhar para mim era o cômodo, era o fácil. Ser mãe era o difícil. Assumir a responsabilidade de ser mãe, de estar ali o dia a dia, de fazer comida. Fazer comida, então, é algo que eu trabalho todos os dias porque eu realmente não gosto. É algo que eu me coloco a fazer. Foi necessário chegar nessa parte do encontro com Deus para Ele me falar assim, faz, e eu de fato colocar esse plano que estava desde lá no meu coração em prática e assumir isso. Não, vamos embora. E assim, quando a gente está tendo uma comunhão com Deus, existe o que eu coloquei aqui no início, da gente começar a tomar uma atitude e as coisas parecerem que a gente está fazendo tudo errado. Mas antes, existe a questão de que parece que tudo vai te empurrando para você tomar aquela atitude de fazer. As coisas vão se convergendo para poder te dar aquele empurrão, vai. E era o que aconteceu, já começou a ficar um clima impraticável com a minha mãe. Minha mãe já não estava dando conta do Heitor e da Rebeca. O Heitor é uma criança bem ativa, né? Segundo filho, aquela criança bem mesmo de aprontar, de fazer as coisas. Então ela não conseguia mais controlar, ter esse pulso de educar. E aí, de fato, eu precisei, né, seguir os planos ali que Deus estava me colocando de fazer. Foi o empurrão. Eu fui me colocar a fazer. De fato, o que eu não pretendia para aquele momento, eu pretendia ainda empurrar mais um. Já estava naquele momento, agora eu vou esperar a Rebeca fazer 9 anos. Estava ali disposta a ir empurrando. Então era algo que ali eu precisava de Deus, capacitação para fazer. É algo que eu venho diariamente, né, me colocado a fazer, porque eu amo criança, mas você cuidar de criança, você gostar de criança é diferente de você ser mãe, né? Ser mãe requer responsabilidade, ser mãe requer rotina, ser mãe requer cuidados, que aí você diariamente precisa ali se colocar a fazer. Talvez você saiba de um propósito que Deus te entregou, algo que Ele te confiou e que você resiste a fazer. E assim como ser mãe é algo que eu faço ali seguindo o meu chamado, talvez você tenha também algo na sua vida em que você precisa cumprir a vontade de Deus. Talvez tenha algo que Deus já tenha colocado aí no seu coração,
para que você faça, e por medo ou até mesmo porque você ainda usa ali das suas vontades em fazer, você tenha adiado esses planos. Saiba que trabalhar é algo que eu nunca pensei em abrir mão da minha vida. É algo que eu sempre fiz por prazer. Mas nessa estação em que eu estou vivendo, foi necessário abrir mão. Hoje, eu tenho vivido não mais pelas minhas vontades. Tem momentos em que a gente não é 100%. Tem momentos em que a gente erra, que a gente cai, que a gente acaba desistindo de viver os planos de Deus. Mas existe sempre um Deus em que está ali, com as mãos estendidas, para te erguer. A acusação não vem de Deus. Quem nos acusa dos nossos erros e nos lembra de tudo que a gente já fez de errado é Satanás, não é Deus. Então, se você tem aí na sua mente acusações, se você tem arrependimentos, saiba que é o momento de recomeçar. Saiba que Deus está aí só aguardando você mudar a trajetória da sua vida. Dar aquela virada 180 para poder mudar totalmente o destino e ir para o rumo da promessa que Ele tem para você. Hoje, não trabalhar é um ato de obediência que eu faço. E a fé, ela se emprega em acreditar que mesmo sem eu estar trabalhando, Deus tem nos suprido e nos trazido toda a provisão necessária que a nossa família precisa no dia após dia. Te falar que não tem sido um mar de rosas, onde eu olho para os lados e vejo os campos verdejantes. Não. Olho para os lados e vejo as ondas fortes, a tempestade, mas eu sei que se Deus me prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele me chamou. E a mim, como ao povo de Israel em meio ao deserto, cabe caminhar. E a minha permanência nesse deserto vai ser de acordo com a minha caminhada. Se eu vou olhar para as adversidades e me deixar perder, ou se eu vou continuar caminhando, crendo de que Deus vai me levar. No momento de encontro com Deus, eu comecei ali alinhando a minha vida. Fiz a minha listinha, como eu falei com vocês. Comecei a orar, a jejuar. E não acho que começou a ficar tudo bem. Primeira semana que eu estava ali de jejum, orando, buscando a Deus, eu nunca tinha pego o ônibus voltando para casa. Nesse dia, desci do trabalho e veio um ônibus, eu falei assim, vou entrar. Entrei no ônibus. Quando eu já estava descendo, estava virando a rua, eu iria descer no próximo ponto, eu fui simplesmente cercada, eu não consigo nem contar. Eu sei que na minha frente tinham 6 rapazes com canivete, facão, tudo me cercando, me fazendo a limpa, me levando tudo, me levaram aliança, me levaram celular, me levaram bolsa, me levaram tudo, até a marmita suja eles queriam pegar porque era um vidro bom. Então, assim, questionamento é o que não faltou. Nesse momento em que eu perdi tudo, eu tinha ali a convicção de que Deus preservou a minha vida. E eu poderia ter perdido a minha vida. Eu poderia ter deixado ali 2 crianças órfãs, mas Deus foi misericordioso e me poupou a vida. E assim, numa situação que eu nunca passei. E no momento em que eu estava me posicionando, me colocando a fazer, isso se levantou. Foi logo assim, de imediato, em que eu estava me ajustando e mudando a minha trajetória. Então, se você está passando por um momento de luta, creia na paz que excede todo entendimento. Saiba que é possível a gente estar em meio ao caos e lembrar das promessas que Deus tem para as nossas vidas e confiar que Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, como filho de Deus, temos a mesma garantia de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir toda a promessa feita a nós. Não desista, se mantenha firme no que Deus tem para a sua vida. Deus havia me falado que Ele me traria a restituição daquilo que Ele começou na vida do meu avô. Meu avô era uma pessoa extremamente influente. Ele era pesquisador, professor, poliglota, e eu vindo de uma realidade totalmente diferente do meu avô. Não gostava de estudar, eu sou uma pessoa que sempre prestei atenção nas aulas para não precisar chegar em casa e revisar a matéria, então ali absorvia o que o professor tinha para falar comigo, fazia o dever de casa no recreio,
para justamente não precisar chegar em casa e me dedicar, né, aos estudos e ouvir de Deus que Ele tinha um chamado para minha vida similar ao do meu avô, era necessário obediência e fé ao extremo. E isso eu vou estar te contando no próximo episódio. Te aguardo no próximo vídeo, hein? Tchau! Se você gostou desse vídeo, encaminhe ele para alguém, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Te espero no próximo vídeo. Tchau!